Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Feliz Dia dos Pais para os pais. Para todos os papais. Eu ganhei presente Dia dos Pais, sabia? E na camisa do Santos original. Morro de inveja, simples mortal. Muito bem. Os judeus eles sempre se orgulharam de serem chamados de filhos de Abraão. É um título, mas é um título que eles carregam com orgulho. Somos filhos de Abraão. O que significa isso, filhos de Abraão? Eles são descendentes diretos de Abraão e Sara. Essa é a ideia de ser chamado filho de Abraão. Somos descendentes, nós somos um povo que saiu do ventre de Abraão e Sara. Quando nós lemos a história de Zaqueu, nós vemos Jesus chamando Zaqueu de filho de Abraão, pois este também é filho de Abraão. Então Jesus estava se referindo a isso como um elogio, ser chamado de filho de Abraão. Mas eu quero tratar com os irmãos algo que aconteceu lá em João 8. Abre lá, João capítulo 8. João capítulo 8. Aqui em João capítulo 8, entre os vários ensinamentos que esse capítulo abrange, em um determinado trecho, vamos dizer assim, nós temos um debate acirrado entre Jesus e os judeus por causa de paternidade. Paternidade. A paternidade foi o tema desse debate acirrado de Jesus com os judeus. Vamos ler a partir do verso 31. Acompanha comigo a leitura. João, capítulo 8, a partir do verso 31. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então eles responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha o verso 44. Vós sois do diabo
que é vosso Pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos buscar a Deus em oração mais uma vez? Senhor Deus e Pai, mais uma vez na presença do Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, queremos nos colocar, Senhor, com o coração submisso, com o coração atento. Amado Deus, pois queremos ouvir a direção da Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra ela é a fortaleza para as nossas vidas. Deus, é a nossa fonte de força, de ânimo, de alegria, de vida, de vigor espiritual, é a Tua palavra. Deus amado, a Tua palavra é a bússola para os nossos corações, é a bússola para as nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, aprender a Tua palavra. Nós precisamos compreender, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para nós. Meu Deus amado, meu Pai querido, Pai celeste, nessa data que nós celebramos o Dia dos Pais, pedimos ao Senhor, Pai amado, que nos instrua, que nos ajude a amar mais o Senhor, a vivermos de modo que glorifique o Teu santo nome. É isso que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então olha só o que aconteceu aqui no verso 31. Jesus mostra aos judeus qual é a marca, a característica de um verdadeiro discípulo dele. É permanecer em sua palavra. O que diz aqui, ó: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, tem aqueles que são discípulos e tem aqueles que são verdadeiros discípulos. Ele mostra aqui: o verdadeiro discípulo permanece na minha palavra, o verdadeiro discípulo guarda a minha palavra, o verdadeiro discípulo procura obedecer a minha palavra. Simples. Permanecer em sua palavra é obedecer sempre, é viver debaixo dos seus ensinos. E não é só isso. Jesus ensina que permanecer na sua palavra, além de nos fazer seus discípulos verdadeiros, nos traz conhecimento da verdade, verdade genuína, pura, real. Não é isso que ele diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E olha só, isso também traz libertação. A gente conhece a palavra de Cristo, a gente permanece nela, e ela que é a verdade, ela traz libertação. Meus irmãos, de forma resumida, a palavra, os ensinamentos de Cristo, primeiro, nos fazem seus discípulos verdadeiros. Em segundo lugar, a palavra de Cristo nos mostra a verdade que vem de Deus, a verdade que abre os nossos olhos, a verdade que clareia o nosso entendimento. Em terceiro lugar, essa mesma verdade nos faz livres. A verdade, ela liberta a nossa mente. Ela nos liberta da escravidão. Que escravidão, pastor? Da escravidão do pecado, da escravidão da mentira, da escravidão da ilusão, do engano, da escravidão da religião. A verdade, ela liberta a nossa mente da escravidão do tradicionalismo sem sentido, sem entendimento, dos preconceitos. Tudo isso a verdade faz, ela é libertadora. A verdade de Cristo é libertadora. A verdade de Cristo nos transforma de escravos para pessoas verdadeiramente livres. Por que verdadeiramente livres? Porque você pode não ter uma corrente nas suas mãos, não estar preso dentro de uma jaula, de uma grade, mas ainda assim ser um escravo. Ou você pode estar preso, como Paulo muitas vezes ficou preso, como João Batista, e até Jesus ficou alguns períodos preso, algumas horas ali até a sua crucificação preso, e ainda assim ser livre.
Paulo escreveu suas maravilhosas cartas, a maioria delas foi estando preso. E ele era mais livre que qualquer um. Verdadeiramente livre. Então é isso que Jesus está ensinando. Olha que ensino maravilhoso. Ele ensinando essas palavras para os judeus que estavam ouvindo ele. Só que nem todo mundo achou isso maravilhoso. Nem todo mundo falou: uau, que bênção. Como é bom saber disso. Olha, Jesus, me liberta, eu quero ser liberto. Jesus, eu quero isso para a minha vida. Nem todo mundo gostou disso. Teve alguns que estavam ouvindo ali. Que papo é esse? Verdadeiramente sereis livres. Que história é essa? Como assim nos libertar? Como assim nos libertar? A verdade nos libertará. Que papo é esse? Libertar do quê? Nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos escravos de ninguém. Olha o que diz o verso 33. Somos descendência de Abraão, jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Peraí, como assim jamais foram escravos de ninguém? Os judeus foram escravos durante vários períodos. Se você vê o livro dos Juízes, eles foram escravos libertados, escravos libertados, escravos libertados, várias vezes. Eles foram cativos de Nabucodonosor, do Império Persa, durante muitos anos. Como assim jamais fomos escravos de alguém? Que papo é esse? E no contexto aqui, eles eram vassalos de quem? Dos romanos. Então como que alguém ouve essas palavras de Jesus maravilhosas e fala: que história é essa? A gente nunca foi escravo, o que você está falando aí? Mas olha só como que eles começam a argumentação deles. Somos descendência de Abraão. O que eles estão querendo dizer? Nós somos os descendentes de Abraão, o povo escolhido, os prediletos de Deus, os legítimos judeus. Nós não podemos ser escravos. Nós estamos acima. Como você vem falar em libertar para nós? Somos escravos de nada. Isso, só que Jesus discorda. Eu imagino Jesus ouvindo eles falar isso. Eu imagino, né? Jesus respirando fundo e olhando bem nos olhos deles e falando: vocês são escravos, sim, Senhor. Vocês são escravos do pecado. Olha o verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, a escravidão do pecado cega, ela endurece o coração, ela nos separa das bênçãos e das promessas de Deus. Jesus está dizendo: sim, vocês são descendentes de Abraão, é verdade, ok, não vou negar, mas vocês não vivem, não agem como filhos de Abraão, e por isso vocês não são livres. São descendentes de Abraão, mas não são livres. Se vocês agissem como legítimos filhos de Abraão, não me rejeitariam, nem me odiariam. Veja o verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim, que cada um faz o que tem aprendido com o seu pai. O nosso viver, ele é um fruto, ele é um broto daquilo que nós aprendemos com o nosso pai. E Jesus disse: eu estou imitando o meu pai, vocês estão imitando o pai de vocês, só que não é Abraão, é outro pai. Vamos ler do verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que viste em vosso pai. Então eles responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus.
Assim não procedeu Abraão. Tá, vocês estão dizendo que são filhos? Entendi, tá certo. Mas espera aí. Abraão não é vosso pai, não. Olha o verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Gente, olha o que Jesus disse. Olha a força dessas palavras. Irmão, você percebe a cegueira deles? Eles se gabam, batem no peito da sua paternidade, de serem descendentes de Abraão. Nós somos o povo puro, né? A raça pura. Os judeus descendemos diretamente do grande patriarca Abraão e batiam no peito. Quantos outros são impuros, são... Por isso que você vê no livro de João, essa ênfase que João cita várias vezes, que os judeus não se misturavam com os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos já não eram um povo puro. Eles haviam tido se relacionado com gentios, com outros povos. Então os filhos deles já não eram puro sangue, vamos dizer assim. Já não era uma raça puro sangue, já não tinha o pedigree dos judeus. Mas eles se gabavam. Nós somos descendência de Abraão. Então eles olhavam para a paternidade deles e batiam no peito. Né? Batiam no peito. Sabe quem é meu pai? Batiam no peito. Mas a palavra de Jesus não foi assim. Quando ele disse aqui no verso 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Gente, Jesus disse que vocês estão se gabando aí que vosso pai é Abraão, vosso pai é o diabo, que vocês estão imitando ele. Meus queridos, Jesus diz que eles eram descendentes de Abraão, mas agiam como filhos do diabo. O proceder deles apontava para a paternidade real deles. Meus irmãos, hoje é dia dos pais. Hoje é dia de lembrar algumas coisas muito importantes. Lembrar que paternidade é exemplo. Lembrar que paternidade é referência. Não é brincadeira. Paternidade é responsabilidade. Mas também paternidade é oportunidade. Nós, que somos pais, precisamos aceitar, precisamos, qual que é a palavra? Encarar, né? Lidar com essas verdades. Paternidade é responsabilidade, não é brincadeira. Quando você vê e conhece pessoas que fizeram filhos e não assumiram, isso é muito sério para Deus. Ter filho, a sua geração, a sua descendência, isso é muito sério. Fazer filhos por aí e não sustentar, não criar, não pagar pensão, não dar atenção, não dar exemplo, não cuidar, não proteger, não suprir, não prover, para Deus isso é gravíssimo, porque Deus leva muito a sério a questão da paternidade. Paternidade é uma grande responsabilidade, porque fazer filhos, se eu deixar livre, o Thor faz um monte de filhos. Faz ou não faz? Até animais fazem filhos. Qualquer um faz filho. Agora, ser pai é diferente. Agir como pai, ser homem para ser pai, aí é diferente. Paternidade é responsabilidade. Como eu disse, nós pais nunca podemos esquecer disso. Não é só colocar comida dentro de casa, é responsabilidade, importante, mas não para por aí. Tem um exemplo, tem um ensino, tem um cuidado, tem um amor. Então, como os pais, precisamos abraçar isso e não escapar. Mas, por outro lado, como filhos, e todos nós somos filhos, até nós que somos pais também somos filhos, nós precisamos honrar e respeitar os nossos pais. Temos responsabilidade de pais, para alguns de nós aqui, mas temos responsabilidade de filhos, para todos nós. Meus queridos, a nossa vida, ela pode manchar o nome e a honra dos nossos pais.
E é isso que Jesus está mostrando aqui. É isso que Jesus está mostrando para eles aqui. Vocês estão batendo no peito. Nós somos puro sangue. Ó, o nosso pedigree aqui, ó. Originais, filhos de Abraão, raça pura. É como se Jesus dissesse: como vocês podem bater no peito e dizer com orgulho: somos filhos de Abraão, Abraão é nosso pai, mas vocês agem como se o diabo fosse o pai de vocês, porque é o diabo que odeia a Cristo, é o diabo que persegue a Cristo, é o diabo que despreza a Cristo, é o diabo que não crê em Cristo. Eu sei que é estranho falar, mas não há um mérito específico em ser filho de alguém. Não há um mérito porque você não escolheu ser filho. Foi você que fez: eu vou nascer naquela pessoa. Não, isso não dependeu de você. Então não existe um mérito. Eles estavam batendo no peito, né, de ser filho, de ser descendente de Abraão. A descendência ela só tem realmente importância se você honra o nome do seu ancestral. Caso contrário, você está desonrando, você está sujando, você está envergonhando o nome dele. Imagine imagine não que Paulo fala isso depois, vou mostrar para os irmãos. Os gentios, os outros povos orando, aqueles ali são os judeus, são os descendentes de Abraão. Aqueles ali que são descendentes de Abraão? Rapaz, de Abraão saiu isso. Imagine, por causa dos pecados e das atitudes deles. Então eles estavam envergonhando o nome de Abraão. É como se alguém falasse: aqueles ali que são filhos do pastor. Nossa, aqueles ali que são filhos do pastor? O pastor tão legal, né? Tão gente boa, homem estupidamente inteligente, né? Poxa, olha os filhos que saíram dele. Como é que pode, né? Vocês estão entendendo? Os filhos eles podem desonrar os seus pais, o nome de seus pais, a memória de seus pais. Afinal de contas, o que fez de Abraão um grande pai? Meus irmãos, foi sua vida de fé. Nós não estamos estudando isso em Gênesis? Foi sua vida de fé, foi seu exemplo de obediência a Deus. Foi perfeito? Nós sabemos que não, mas foi um grande homem de Deus, um grande homem de fé. Ele tem um legado de caminhada com Deus ali, é ou não é? Então a sua história ficou registrada para sempre na palavra de Deus. Ele andou com Deus e foi chamado de amigo de Deus. Olha só, o legado de Abraão. Irmãos, existem grandes compositores, existem grandes cantores, grandes instrumentistas, famosos, que entraram para a história. Quando você pesquisa quem é Bach, quem é Beethoven, tinha uma lista ali que eu estava com os CDs da Isabela, homens que comporam assim sozinhos, quando crianças, compondo melodias complicadíssimas. Escritores que entraram para a história, seus livros até hoje são referência, marcaram época. Grandes homens, às vezes do direito, da política, da engenharia, da indústria, homens que fizeram história, homens que deixaram uma marca, homens que deixaram um legado no mundo. Eles deixaram algo para os seus filhos e netos se orgulharem e desfrutarem e manterem. Eles deixaram um nome. Mas de que serve o nome? Se o seu nome, seu sobrenome, né, no caso, fosse Niemeyer, e você nunca, pode ser que você nunca tenha projetado nenhuma casinha de cachorro. Talvez o seu nome fosse Shakespeare, seu sobrenome. Você não sabe nem fazer uma redação. Talvez o seu nome fosse Schwarzenegger. Você não consegue nem abrir o pote de tomate para sua esposa lá. Ela que abre para você, que você não consegue. É ou não é? Talvez o seu nome fosse Jobim. Você não consegue nem tocar uma pipa. Seu nome poderia ser Einstein. E você odiar a física. Mas tudo bem. Por que tudo bem, pastor? Porque você não tem que ser igual aos seus pais.
Não é porque seu pai foi um químico famoso que você tem que obrigatoriamente entrar no ramo da química e ser um químico também. É assim? Não. Você não tem obrigação de fazer o mesmo que seus pais fizeram. Se seu pai foi um grande missionário, pô, droga, eu tenho que ser um missionário também, porque eu tenho que manter o legado do meu pai. Poxa vida, e eu nasci com os esportes e tal, eu sei que... Não, você não tem que ser um missionário porque seu pai foi um missionário, a não ser que Deus te chamou para ser um missionário. Aí sim. Veja, você não tem que fazer exatamente o que seus pais fizeram, ok? Mas pelo menos, olha só, pelo menos você deve honrar o nome dos seus pais. Você deve honrar o legado deles. Você deve valorizar o trabalho deles. Isso já é uma grande coisa. Você tem que fazer o possível para que a memória, o nome dos seus pais, a honra dos seus pais, que é o 5º mandamento, que está entre lá os 10 mandamentos de Deus, está lá. Honrar os seus pais. Fazer com que seus pais não sejam envergonhados, não sejam humilhados, o nome deles não seja jogado na lama. Está lá, é um mandamento do Senhor. Mas era isso que os judeus estavam fazendo com Abraão? Era isso que eles estavam fazendo? Jesus fala, meu, o que vocês estão fazendo? Ele fala assim, ó, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, no verso 39. Vocês estão batendo o peito, somos filhos de Abraão? Então imitem Abraão. Porque, mas agora procurais matar-me? Ele diz, assim não procedeu Abraão. Vocês estão jogando o nome de Abraão no lixo, na lama. Vocês estão jogando o nome de seus pais na lama. E ainda estão batendo no peito. Já viu reportagens? Às vezes a gente vê em filmes, até em alguns escritos, sobre os playboyzinhos. Quem são os playboyzinhos? É, não é? Às vezes são jovens, nem é jovem, é adultos já, né? Marmanjos, que vivem desfrutando a vida. Não é? Viajando, comprando coisas caras, fotos no iate, tchau. Carrão, Lamborghini, tchau. Eles estão gastando, desperdiçando dinheiro que eles não lutaram para ter. Eles estão desperdiçando dinheiro que eles não fizeram por merecer. Mas seus pais, dizem que nas indústrias tem um ciclo de 3 partes. Tem que a primeira geração constrói, levanta a indústria. A segunda geração usufrui e a terceira geração destrói. Como esses playboyzinhos. Os pais lutaram para ser um industrial famoso, para ser um grande homem dos negócios, construir aquele império, e os filhos estão só em baladas, só bêbados, drogas, cocaína, que você imaginar, sempre com problemas com a polícia. E o nome dos pais? Por que para eles é fácil viver assim? Porque eles não lutaram para ter, não batalharam para chegar até ali. É por isso que pais sábios tenham cuidado, até no que ele dá para os filhos, até nas regalias que o filho tem. Um pai é podre de rico, mas você vai só até aqui. Quer ver alguns exemplos? Tem um dos homens mais ricos do mundo, eu não sei nem pronunciar o nome dele, é Warren Buffett, ou coisa parecida. Ele é um magnata, ele é investidor e filantropo. Ele, além de ocupar o posto de 4º homem mais rico do mundo, ele é presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway, ou coisa parecida, uma empresa de investimentos. E ele prometeu doar 99% de sua fortuna antes de morrer. Gente, 99% da sua fortuna. Ele começou anunciando que ia direcionar primeiro 83% para a Fundação Gates. Já tem dinheiro pra caramba, né? Buffett afirmou que quer dar aos seus filhos, olha só o que ele disse, ele quer dar aos seus filhos o suficiente para que eles se sintam que podem fazer tudo, mas não o bastante para que eles achem que não precisam fazer nada. Olha a inteligência desse homem.
Eu vou dar o suficiente para mostrar, não, você pode estudar, pode aprender. Eu vou te dar as ferramentas que você precisa para você correr atrás do seu sonho, do seu objetivo. Mas eu não vou dar tanto para você achar que não precisa fazer nada. A inteligência desse homem. Um outro homem chamado Gene Simons. Lembra uma banda de rock, né? O pessoal que não tem para lembrar. Uma banda de rock pesado, de uns caras que pintavam a cara assim. E a banda Kiss, quem lembra da banda Kiss? Né? Os caras só tiravam foto com a língua de fora, assim, bem horrível, né? Então, o baixista e vocalista dessa banda, Gene Simons, ele, aqui diz assim, ele pode ser considerado um homem que construiu sua carreira sozinho. Ele nasceu em Israel, se mudou para o bairro do Queens, em Nova York, com a sua mãe, e começou um grupo que acabaria vendendo mais de 100 milhões de discos ao longo dos anos. Simons quer o mesmo para os seus filhos, Nick e Sophie. Ele disse para a CNBC, o canal de negócios da NBC, uma vez que, em termos de herança, eles terão o suficiente para viverem seguros, mas não ficarão ricos com a minha fortuna. Isso faria com que eles levantassem todos os dias da cama e saíssem para trabalhar, traçando os próprios caminhos. Olha só a inteligência dele. Olha a inteligência. E por último, quem lembra do Jack Chan? Lembra, não morreu, né? Jack Chan, a hora do rancho, sabe quem é? Não, ele é um ator podre de rico. O ator Jack Chan anunciou em 2011 a decisão de doar metade da sua fortuna para a associação de caridade quando morrer. Ele ainda acrescentou que não planeja deixar para o seu filho JC todos os milhões de dólares que ganhou ao longo da carreira. Olha o que ele disse: se ele for capaz, vai saber ganhar o próprio dinheiro. Se ele não for capaz, estará apenas desperdiçando o meu. Não é verdade? Gente, às vezes as pessoas no mundo mostram uma sabedoria que falta na gente. Uma percepção. Pessoas que desperdiçam aquilo que não conquistaram. A Bíblia mostra um exemplo assim. Mostra ou não mostra? Um playboyzinho. Quem lembra do playboyzinho da Bíblia? Filho pródigo. Pai, daqui minha herança. E saíram. E gastando. Né? Vida boa. Até o irmão dele depois fala, ele gastou dinheiro com merestrizes. Desperdiçou aquilo que o Senhor levou tantos anos para construir. O fruto do seu penoso trabalho, ele desperdiçou. Jogou na lama. Não deu devido valor. Meus irmãos, existem pessoas que não constroem nada. Não compõem nada, não acrescentam nada e desprezam, ignoram, jogam na lama o bom legado deixado por seus pais e avós, e tataravós, etc. Mas muitos deles ficam se gabando dos feitos dos seus pais. Eles se escondem nas sombras deles, mas não seguem os seus passos. O meu avô foi um pioneiro, chegou lá não sei de onde com nada, com não sei o que lá, e você? Eu não, sou muito novo para trabalhar ainda, não sei o que. Poxa, está se gabando do seu avô que construiu tudo isso, mas você está e não quer saber trabalhar? Não quer construir nada? Não quer tentar nada? Não precisa fazer o que o seu avô fez, mas pelo menos seguir o exemplo dele, de lutar, de batalhar, né? São pessoas que vivem do lucro, das glórias, dos méritos, do trabalho de outros. E Jesus mostra que os judeus estavam fazendo assim. Eles estavam se orgulhando de Abraão. Né? Tem a foto de Abraão lá. Lá meu avô, tataravô, é Abraão. Né? Se orgulhavam. Você é descendente de quem? Eu sou puro sangue de Abraão. Mas na prática eles desonravam a memória de Abraão. Pois um filho que se orgulha de seu pai se esforça para imitá-lo. Um filho que realmente se orgulha de seu pai se esforça em imitar o seu bom exemplo, em honrar o seu nome, a sua memória. Jesus está dizendo que só falar que é filho de Abraão não vale nada. Se não tem o caráter, a vida de fé, o exemplo de obediência que Abraão teve, para Deus isso não vale nada. E eles aqui orgulhosos, arrogantes diante de Jesus, diante do próprio Deus, na frente deles, batendo no peito, se gabando. Pense alguém falando,
Meu tio foi um grande velejador, né? Eu sou sobrinho dele. Olha, com muito orgulho, aqui, ó, olha a tatuagem que eu tenho aqui de marinheiro, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o manual de como velejar. O meu tio atravessou o Oceano Índico, remando à noite, com remo só, e não sei o que. É mesmo, ele fez tudo isso, fez, oh, que legal. Olha aqui a foto do meu barco, eu também tenho barco. Que legal. E você veleja? Não gosto de água. Não gosto de barco. Então por que você está se gabando, seu tio? Não, mas aqui eu sou filho dele mesmo, legítimo, né? Aqui, corre no meu sangue, o sangue de um grande velejador. Mas você odeia velejar? Então por que você está se gabando, meu filho? Os judeus, eles se gabavam, porque no sangue deles corria o sangue de um judeu verdadeiro. Eles tinham a marca, não era bem uma tatuagem, era uma marca em outro lugar do corpo, que mostrava que eles eram judeus, ok? Eles tinham um manual, olha, né? Se como o outro tem o manual do velejador, eles tinham um manual aqui, ó, a palavra de Deus. Olha, nós temos a Torá, temos, né, o sangue, a descendência, nós temos a marca, que é a circuncisão. Pô, nós somos originais, puro sangue. Mas isso aí não vale nada para Deus. Deus não vai poupá-lo só porque tem um sobrenome judeu na certidão de nascimento. Não importa para Deus o que os seus avós, os seus pais fizeram, mas o que você faz, o que você é. Ah, mas meu pai era um grande pastor. Que bom para ele. Deus seja louvado. Mas e você? Você já viu, sempre prega que a porta é estreita, porque você entra sozinho. Você não leva a mala, você não leva o diploma do seu pai junto, o quadro aqui, ó, sou filho dele. Só entra você, filho. Você entra, acho que até de ladinho, assim, apertadinho. Né? É barriga, passei, né? É assim, apertada. Veja de novo o verso 39. Então respondeu: nosso pai Abraão, disse Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Não se apoie nos feitos de seus pais e avós. Carregar o nome de alguém importante é uma grande responsabilidade. Não é para você se gabar. Isso é uma responsabilidade. Você honra seus pais honrando o nome deles, a memória deles. Mas isso é muito sério, irmãos. Veja o que Paulo fala em Romanos 2. Marca aí João, que vai voltar para João. Romanos 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 17. Olha o que diz aqui, ó. Só um segundinho. Obrigado, John. Olha o que diz Romanos 2,17. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia de cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultérios e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha de novo o verso 17. Tu, porém, que tens por sobrenome judeu, está aí, todo orgulhoso, eu sou judeu. E que ele fala, o que adianta ser judeu? O que adianta ser puro sangue? O que adianta conhecer a lei? Se gabar da lei, nós sabemos a verdade, nós somos o povo certo, nós cremos no Deus verdadeiro, vocês não. Ele fala, o que adianta falar isso, se vocês não praticam isso? Bater no peito que é filho de Abraão, se orgulhar da sua ancestralidade, não ajuda nada, não serve para nada. Você só pode se orgulhar do nome que carrega se você honra esse nome.
Você só pode se orgulhar de seus pais se você honra o seu pai. Paulo diz que os pais devem tesourar para os filhos. Olha que interessante essa parte. Os pais devem tesourar para os filhos. O que é tesourar para os filhos, pastor? É deixar algo de valor a eles. Pode ser riquezas? Claro. Pode ser um nome honrado. Pode ser um exemplo de vida piedosa. Pode ser ensino. Pode ser tanta coisa. Irmãos, é uma responsabilidade de nós como pais. Podemos esquecer isso. Os pais devem tesourar para os filhos. Todo pai deve deixar uma herança digna para os seus filhos. Ih, pastor, aí complicou, hein? Tem mesmo? Eu tenho que deixar uma herança digna para os meus filhos? O que eu vou deixar de herança para os meus filhos? Daqui a 50 anos o Lucas falando, olha, esse aqui era o Uno do meu pai. Na época funcionava, mas era o Uno do meu pai. A Bíblia diz que Timóteo também recebeu como herança de sua mãe e sua avó um excelente ensino bíblico, um notável exemplo de piedade. Ele fala isso. Paulo fala para Timóteo, sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Só que não foi o pai, foi a mãe e a avó. Meus irmãos, nós pais temos uma herança a deixar a nossos filhos. E nós, como filhos, temos que honrar o nome de nossos pais. Ser pai é uma grande responsabilidade e oportunidade, mas ser filho também. Viu? Ser pai é responsabilidade, ser pai é sério, mas ser filho também é. Agora volta lá para João. Olha a cara de pau dos judeus. Olha a cara de pau dos judeus. Jesus disse que se vocês fossem filhos de Abraão, então pratica as obras de Abraão. Mas olha a cara de pau dele. No verso 41. Vós fazeis as obras que vosso pai disseram de eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Olha a cara de pau deles. Depois Jesus fala assim, vocês estão se gabando que são filhos de Abraão, então por que vocês não imitam Abraão? Por que não andam nas pisadas de fé que Abraão andou? Por que não seguem o exemplo de Abraão então? Aí eles ficaram meio sem graça, desconcertados. Na verdade nosso pai é Deus, viu? Deus é que é nosso pai. Olha que bonito falar isso, né? Nós temos um pai que é quem? Deus. É muita cara de pau, né? Deus é o nosso pai. Mas não é essa desculpa que todo mundo dá? A gente também é filho de Deus. Mas eu também sou filho de Deus. Chega, né? Eu trabalhei demais por hoje, vou para casa porque eu também sou filho de Deus. Já vi tanto isso eu trabalhava em fábrica. Eu também sou filho de Deus. E Deus não vai rejeitar os seus filhos, não é assim? Então dessa forma nós podemos justificar os nossos proceder, os nossos pecados com essa resposta. Todos somos filhos de Deus. Eu também sou filho de Deus. Mas Jesus não cai nessa. A resposta dele no verso 42. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Olha a resposta. Jesus não cai na conversinha deles, não. Se de fato Deus fosse vosso pai, vocês o amariam. Meus queridos irmãos, falar também que é filho de Deus é fácil, porque falar até papagaio fala. Quando o assunto é filiação espiritual, a história é outra. Olha só, você pode até provar a sua descendência com exame de sangue, exame de DNA, indo lá no cartório, pegando os registros que tem lá, para provar que você é descendente do Euclides da Cunha, que escreveu o Sertão. Parente meu, né? Sei lá. Você pode até fazer isso com para provar a sua descendência física. Mas é a sua vida com Cristo que atesta a sua filiação com Deus. É isso que Jesus está falando. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar. É o nosso relacionamento com Cristo que prova que nós somos realmente filhos de Deus, que Deus é o nosso Pai. Só quem ama Jesus é filho de Deus de verdade.
Não basta aos judeus falarem que eram filhos de Abraão, precisavam imitá-lo. Vamos sair de João um pouquinho? Vamos para Gálatas. Chega de João, né? Já deu, João, tá bom. Vamos lá, vamos para Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3 diz assim, a partir do verso 6: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha o verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha o verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então não basta nós dizermos que Deus é o nosso Pai, dizermos que amamos a Jesus. Nosso viver tem que comprovar se isso é real ou não. Da mesma forma, não basta aos judeus dizer que são filhos de Abraão. Eles têm que ter a mesma fé que Abraão, para ser abençoados como crente Abraão. Meus queridos, dizermos ou cremos que Deus é nosso Pai não basta. A nossa vida deve refletir isso. Estão entendendo? Eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai. Pai amado, Pai nosso que está nos céus. Irmãos, nós devemos refletir a nossa paternidade. É o nosso relacionamento com Cristo que mostra isso. Se somos filhos de Deus, devemos imitá-lo. Já está em Gálatas, anda mais 2 folhas, 3, 4, sei lá, que vai para Efésios 5. Efésios capítulo 5. Somos filhos de Deus? Olha o que diz Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Percebem que eu falei da responsabilidade de pai, para chegar até aqui, na responsabilidade de filho. Nós temos a responsabilidade como pai, que é muito séria. Nós temos um legado a deixar, nós temos uma herança a deixar. Mas aqui fala a responsabilidade como filho. Você diz e crê que você é filho de Deus. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não basta apenas falar, tem que pôr em prática. Meus queridos, paternidade e responsabilidade. Os pais devem tesourar para os seus filhos. Os pais devem zelar para deixar uma herança digna a eles. Quando nós lemos que nós devemos imitar a Deus, é porque Deus faz exatamente isso. Ele tesoura para os seus filhos. Ele deixa uma herança para os seus filhos. E nós, pais, que também somos filhos, devemos imitar o Pai perfeito. Não é isso que Deus faz? Deus tem tesourado para nós. Ele nos tem feito herdeiros de todas as coisas com Cristo. Já que você está em Efésios, volta um pouquinho para Gálatas. Gálatas 4. Olha que bênção. Gálatas capítulo 4. Gosto muito desse texto. Gálatas 4, verso 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus nos fez seus filhos, e como nós somos seus filhos, nós somos herdeiros de Deus. Vamos herdar com Cristo todas as coisas. Avança um pouquinho para Tito. Poxa, pastor, nem sei onde está Tito. Acha Timóteo, acabou Timóteo, você acha Tito. Vai lá. Paulo ele repete isso, olha só. Tito 3. Tito 3, verso 4 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas
praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Os pais devem tesourar para os filhos, os pais devem deixar uma herança digna para os seus filhos, e Deus faz isso, Ele nos faz seus herdeiros. Vamos mais um? Vamos, pastor, vamos estar acabando a mensagem, então vamos lá, para 1 Pedro, 1 Pedro 3. Primeira Pedro 3, verso 7. Aqui ele está falando dos maridos. Olha que interessante. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. 1 Pedro 3,7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e com consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro aqui está falando, olha, trate a sua mulher com dignidade, com respeito, porque assim como você, ela também é uma herdeira de Deus, assim como você. Irmão, Deus nos fez herdeiros. Um último versículo, vamos, Romanos 8. Se eu pular esse aqui, não vale, esse versículo é Romanos 8. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha como é gloriosa a nossa herança, a herança que o Pai perfeito deixou para nós. E Efésios 5,1 diz: imitai a Deus, imitem o exemplo de Deus, pais. Deixem um exemplo glorioso para os seus filhos, deixem uma herança gloriosa para os seus filhos, entesourem bênção para os seus filhos. É legal você deixar bens materiais para os seus filhos, é legal, se puder, faça, claro, mas com sabedoria. Mas imagine você deixar um exemplo, deixar uma vida piedosa, de amor, uma referência de pai leal, pai fiel, pai trabalhador, pai humilde, um exemplo de um pai que serve a Deus, que ama a Deus, que coloca Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, que Deus ocupa o trono do seu coração. O seu filho precisa desse exemplo, mais do que do seu ensino, é do seu exemplo. E não tem legado, não tem herança, não tem tesouro maior do que esse. Está vendo a responsabilidade que é ser pai? Pesada, hein? Pesada. Meus queridos, o pai dá o melhor para os seus filhos, o melhor. O Pai Celeste deu o melhor presente do universo. Naquele texto que nós lemos de João, capítulo 8, nem precisa abrir lá, tem um trechinho, Jesus fala assim, ó: se de fato Deus fosse vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Final do verso 42. O Pai dá o melhor para os seus filhos, o melhor. O Pai Celeste nos deu o melhor presente do universo, Jesus. Olha o que Ele diz: Ele me enviou. Eu sou o presente de Deus para vocês. Só um Pai como Deus daria o melhor do melhor para nós. Não é isso que nos ensina João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, qualquer pessoa que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Olha que Pai amoroso que nós temos. Olha que Pai inigualável, digno de toda adoração, e toda glória, e todo louvor. Não é um Pai que é digno do nosso amor, não é um Pai que é digno da nossa fidelidade, da nossa devoção, não é um Pai que é digno dos nossos melhores pensamentos, das nossas melhores palavras, do nosso melhor serviço, do nosso melhor tempo. Ele não é digno? Claro que é digno. É por isso que na eternidade nós vamos glorificá-lo e adorá-lo, porque é um Pai incomparável, é um Pai cujo amor nós somos chamados a imitar, cujo exemplo nós somos chamados a seguir, ser imitadores de Deus. Imitar o que de Deus? Imitar o seu amor, imitar a sua graça, imitar a sua misericórdia, imitar a forma com que Ele nos trata. Irmãos, como Deus nos trata com paciência, como Deus nos trata com ternura. Nós até cantamos: chamou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Deus nos chama com ternura, com amor, com misericórdia. Um Pai que ama corrige os seus filhos. Nós somos chamados a imitar o Pai. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pais, aprendamos a imitar o nosso Mestre. Filhos, que todos nós somos, honremos o nosso Pai que está no céu, imitando o seu exemplo. Amém? Tá. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo que passamos juntos, meditando no ensino do Senhor. O Senhor é o Pai perfeito, o Pai santo, e a tua palavra comprova isso. O Senhor é o Pai que tem tesourado para nós grandes coisas. Você é o Pai que nos tem feito herdeiros de todas as coisas com Cristo Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, queremos honrar o teu nome, honrar, Senhor, o Senhor, honrar ao Senhor com a nossa vida, imitando o Senhor, praticando as obras que o Senhor quer que nós pratiquemos, crendo e amando no teu Filho Jesus Cristo, meu Pai de amor, Pai de graça e de misericórdia, como filhos amados do Senhor, conforme a tua palavra, que nós cremos. Nós pedimos a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, para sermos fiéis ao Senhor, para levarmos o nome do nosso Pai de forma que o glorifique e o honre. Esse é o nosso desejo. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.